Programa Memórias ProRim. A entrevistada de hoje é a enfermeira Jacemir Samerdak. Eu conheci a Fundação ProRim pela história de um evento de 88, que era um congresso de nefrologia que teve em Florianópolis. A partir daquele momento, eu já tinha interesse em fazer nefrologia, em fazer assistência em nefrologia. E quando eu terminei o último semestre da faculdade, a gente tinha que fazer um estágio. E eu vim recomendada para fazer um estágio aqui na Fundação ProRim em 89, no primeiro semestre de 89. E eu vim e acabei ficando. De estágio, eu fui contratada como enfermeira assistencial. O conhecimento que eu tinha, nada. Básico, né? Básico do básico. Eu não conhecia o que era uma máquina, porque o que a gente aprendia na faculdade era assistência de enfermagem na diálise peritoneal intermitente, que era com catéter rígido. Era o que eu tinha de conhecimento mais adequado. E quando eu vim para fazer esse estágio aqui com a Marlene Zimmer, com a enfermeira que me recebeu, e o Dr. José Luiz e o Dr. Ercílio, ali eu conheci o que era uma máquina de diálise, o que era um filtro, o que era um tratamento de água. E eu fui me interessando e acabei ficando, e me apaixonei por essa área, na verdade. E o primeiro tratamento que o paciente recebia quando ele estava hospitalizado, como não existia ainda o catéter duplo lumen no Brasil, era essa diálise peritoneal. Então o paciente ficava 3 a 6 meses internado e ele tinha uma escala dia sim, dia não, até ter uma vaga e fazer a fístula para vir fazer a hemodiálise. Após o contato que eu tive, foi um amor à primeira vista, porque a paixão que eu tinha era por UTI, paciente de UTI. Mas quando eu vim para esse estágio, eu vi aqueles pacientes lá precisando da assistência, de orientação, porque a gente trabalhava com tudo com esses pacientes. A gente era serviço social, psicólogo, nutricionista. O doutor José Luiz e o doutor Ercílio, eles sempre foram muito apaixonados pelos pacientes e eles tinham um amor que acabava nos ensinando a fazer assistência. Então, acho que isso garantiu que eu ficasse na empresa. Eu recebia outros convites para ir para fora e cada vez que eu pensava, não, agora eu não vou. Não, eu vou ficar. E a nefrologia, a partir de 1990, ela veio numa evolução. Em 90, daí surgiu catéter duplo lumen. Em 91, 92 surgiu a eritropoetina. Em 93, 94 começaram a surgir as máquinas de proporção. E em 94 começou a surgir a ideia de que todo enfermeiro que estivesse fazendo assistência de nefrologia, ele teria que ter uma especialidade em nefrologia. Foi aonde que eu fui fazer lá na Unicinos, no Rio Grande do Sul, que eu ia toda semana para Porto Alegre para fazer essa pós. Então veio muita coisa envolvendo a ciência e a parte tecnológica veio acompanhada com a assistência da enfermagem, porque não existia técnico de enfermagem, eram os atendentes de enfermagem. Então a gente via às vezes uma pessoa, ela dizia, eu quero fazer parte de uma equipe. A gente capacitava essa pessoa para fazer parte de uma equipe. Então isso que acho que motivava. E a gente ensinava como recuperar um dialisador, como funcionar uma fístula, como liberar um paciente, como receber o amor, a humanização. Em 92, 91, a Rosa surgiu lá para fazer um estágio, psicóloga. Aí veio a parte da Rosa, da psicologia, e entender o que era, porque às vezes a gente achava que estava fazendo benefício para o paciente e muitas vezes a gente não estava, né? Porque a gente precisava entender que o paciente precisava assumir as suas responsabilidades, que a gente não precisava fazer
as suas condições que ele teria que entender da doença. Então isso também. A equipe multidisciplinar veio surgindo a partir de 94. Né? Então, aí surgiu a residência médica, né? Que acho que a partir foi de 96, não estou bem lembrado. Então, assim, tudo isso veio para somar junto à Fundação ProRim. A ProRim, ela era no hospital regional, um anexo do hospital regional. Tu entrava na recepção, tinha a sala de espera, funcionava o estoque, a parte administrativa, e nós tínhamos 8 pacientes em hemodiálise. E o que a gente tinha já ali, alguns pacientes com catéter já em diálise peritoneal. Então, tinha 22 pacientes em diálise peritoneal. Então, esse era o nosso atendimento, e os pacientes que faziam a DPI, a diálise intermitente, até ir para a hemodiálise. Então, essa era a nossa. Eu tinha 3 funcionários. Os funcionários lá, quem é? Era a Fátima, a Lúcia e a Rosângela. Era uma outra funcionária que ela não... A Fátima e a Lúcia se aposentaram dentro da empresa. O meu primeiro funcionário que eu contratei foi o Lota e a Maria Aparecida. E depois a Rutinha. Eu lembro dessas contratações porque decorreram de julho a janeiro. Engraçado, né? A minha equipe aumentando e número de pacientes crescendo. Então, isso que foi a evolução, né, da admissão e da equipe. Eram tudo máquinas de tanque. Nós tínhamos máquinas dupla de tanque, uma máquina dupla. O que era essa máquina dupla de tanque? Então, dialisava 2 pacientes nessa máquina. Então, quem preparava essa solução era a equipe de enfermagem, era nós. Então, a gente enchia essa máquina de tanque, aí a gente jogava a solução, fazia a medição, muitas vezes mexia com uma pá de madeira, não sei se eu posso falar isso, né? Mas eram as condições que a gente tinha, né? A gente mexia, aí verificava se a condutividade estava de acordo e depois liberava o banho. Se esse banho no decorrer da diálise se concentrasse muito embaixo, muito acima, dependendo da solução que usava, os pacientes começavam a ter intercorrência. Ou se a água estava contaminada, porque como chovia, o tratamento de água não era deonização só, né? Era rústico, né? Então, conforme a chuva que dava, já começava a dar calafrio nos pacientes. Então, a gente já sabia, já dava nos 2 pacientes. Então, a gente já sabia que era da solução de diálise. Então, era uma observação constante. Não existia detector de bolhas, existia nível de bolha. Então, o que nós fazíamos? Nós sentávamos na frente da máquina e ficávamos observando. Porque muitos pacientes tinham embolia, se a gente se descuidasse, ele tinha embolia. As conexões de diálise era tudo, não era Luer, era tudo conectados, né? Então, se aumentasse a pressão, porque às vezes a gente tinha que fazer a pressão positiva debaixo da linha para fazer a ultrafiltração, aquilo desconectava. Ou quando era uma diálise com 0 de heparina, coagulava o sistema, então desconectava, então ia sangue até ao teto, porque o rolete ele continuava rodando e o sangue espalhava para tudo quanto é lado. Sabe que foi a partir de 96 começou a ter legislação, começou a ter as Anvisas. 98, obrigatoriedade de ter tratamento de água com osmose reversa. Então, isso veio a não adesão a tratamentos de água com máquinas de tanque, só máquinas de proporção, porque isso era segurança para o paciente, controle da água diário. Então, isso, eu digo que as resoluções, a Anvisa, ela veio para nos ajudar também, sabe, Léo? E aí, no começo, quando a gente pega uma
uma resolução, a gente diz, meu Deus, não é possível. Não é possível, né? Porque se está lá é porque realmente a gente vai se adequando aos poucos e tudo é possível fazer, né? Na verdade, a taxa de sobrevida era de 2 anos e meio, quando entravam, era média, né? Então era muito alta, a taxa de sobrevida era baixa, né? Não era alta, né? E alta mortalidade. E comorbidades também, né, Léo? Então, quando o paciente não tinha condições de fazer fístula, eu ainda peguei a época do shunt, né? Que é uma conexão extracorpórea. E peguei a época do shunt. Então, foram evoluções que hoje não são nem permitidas, né? Assim, eu tive uma paciente que, imagina, né? Eu chegando lá, eu não vou citar o nome dela, né? Mas só as iniciais. Ela é a Odete. A dona Odete. Então, eu lembro que eu estava lá, eu queria puncionar e ela disse assim... E todo mundo, quem tinha fístula é a vida, né? Aí ela disse assim, não, pode vir aqui que eu vou deixar de funcionar. Então, essa confiança e esse elo que a gente criou foi muito grande. E aí a gente foi, infelizmente ela veio a falecer, não aqui comigo, ela foi em uma viagem a Campinas e faleceu lá na unidade de Campinas. E outro paciente, eu acho assim, que é o seu Santana, né, pela história de vida, que quando eu cheguei lá, ele já fazia 5 anos que ele estava fazendo o tratamento, né, Léo? E ele tinha uma força espiritual muito grande. E ele dizia assim, olha, eu preciso... Ele tinha um menino pequeno, acho que de 2 ou 3 anos em casa. Ele dizia assim, eu preciso ir ao Paraguai. Eu preciso buscar muamba no Paraguai. Então eu vou dialisar hoje, sexta-feira de manhã, Jazz. Mas eu vou chegar segunda-feira, domingo à noite, talvez. E talvez eu vá precisar de diálise. Se caso eu precisar, como é que eu faço? Eu disse, meu endereço é esse aqui, porque a gente não tinha telefone. Então, a gente sempre estava conectado, e a Lúcia, porque a gente não tinha também plantão noturno. Então, a gente já sabia que ele precisava e a gente ia lá e atendia ele. A Lúcia, a Fátima foi várias vezes. Ou, no primeiro turno da segunda-feira de manhã, a gente já instalava ele em diálise, porque ele dizia, eu estou travado. O que era? Ele estava já sentindo os sintomas da hiperpotassemia, né? Olha, eu já não posso nem... Ele vinha de bicicleta e ele dizia, não vou conseguir nem ir de bicicleta hoje eu vou ter que ir de ônibus. O primeiro ônibus passa aqui às 4 horas da manhã, eu chego lá, e chegando a gente já te instala. Então, acho que pela luta dele de vida e por tudo que ele construiu a Joinville, né? Quer queira, quer não, ele deixou uma história, né? Ai, foi tantas, né, Leon? Como diz outro, tantos amores, tantas paixão. Mas eu acho que a confidência que uma paciente fez foi um pós-transplante, que ela não queria que ninguém soubesse. Que ela transplantou e o marido queria saber a cor do doador. E eu disse assim, olha, eu não sei. E ela disse assim, mesmo que tu souber já, se tu nunca conte para ele, seja ele branco, japonês, preto, você não conte. Tá? Porque senão talvez meu casamento se desfaça. Então, aí tu pensa, né? Na emoção, na realização da mulher e o que é que cada ser humano pensa, né, em cada coisa, né? Então isso me deixou assim emocionada, porque e ao mesmo tempo assim pensando na vida, né? O que isso importa para nós, né? Nada, né? Isso me fez refletir. Me fez refletir em tudo, né? Porque ela estava bem.
Estava ótima, bem feliz, tudo, né? E talvez o parceiro não estivesse bem, né? Não pelo transplante, acho que tinha outras histórias atrás, né? Eu reflito que seja isso. Então ele estava buscando uma alternativa de uma separação e que... Então aquilo disse assim, olha, né? Ela chorava, ela ficou desesperada. Eu disse assim, olha, ele nunca vai saber, porque existe um código de ética, a gente não tem como saber, né? E eu disse assim, eu não sei, tu não vai saber, eu acredito que que ele não vai ter condições de saber, né? Eu disse assim, não tem como ele saber. Que os pacientes renais, o que eles têm é uma luta, né? Diária. E eles têm que amar a vida, né? Eu sempre digo que eles são mais fortes do que qualquer outra situação. Porque a cada 36 horas, eles se entregam a uma pessoa que eles não conheçam e ali eles se purificam, né? O que eu digo, né? Que eles acabam se purificando e voltam para casa, né? Que esse acho que é o nosso, que é o objetivo da diálise, né? E ver que eles voltam para casa e vão continuar, né? Que alguns têm filhos, outros voltavam a trabalhar, outros são diaristas, outros cuidavam dos netos. Então, acho que essa é a vida e o amor à vida, né? Então, quando eles aceitam o tratamento, eles têm vida longa na diálise, sabe? Na verdade, assim, hoje a gente mapeia, né, os dados clínicos, né? Mapeava os dados clínicos através do sistema. Mas eu colocava todos os exames dos pacientes em planilha, como é que é, aquelas folhas... Então eu colocava o nome dos pacientes, riscava e ali eu sabia quem que estava com hematócrito caindo mês a mês. A outra folha era do fósforo e do cálcio, como que estava indo. O que eles se estavam recebendo, porque carbonato de cálcio se não estava, foi a minha orientação em relação. Quantas transfusões de sangue o paciente recebeu nesse mês, quantas foram, porque eu me dedicava tanto aos indicadores clínicos e quanto à assistência. Tipo assim, se eu via que entrou um funcionário novo, sem eu ter certeza absoluta que ele não estava capacitado lá e treinado, eu não liberava totalmente. Então, eu sempre ia atrás. Você gostava de dormir? Não, eu na verdade, Léo, eu sou uma pessoa assim, ó. Sempre fui. Que engraçado, né? Se eu ia para casa, eu ia tranquila. Ó, daqui eu terminei, eu ia para a família lá. Para a família, para os amigos, tomava banho e deitava e dormia, porque eu sabia que outro dia eu tinha que estar bem. Não, é porque não dá para a gente levar o problema para casa. Não, porque o problema vai existir, sabe? Mas você tem que ter um limite, porque senão tu vai acabar ficando doente, né? E aí tu não vai conseguir ter ideias novas amanhã se você não dormir. Tu não vai estar equilibrada no dia seguinte se você já levou o problema do dia anterior. Ai, meu Deus do céu, tem não sei o quê. Ai, tenho advertência para mim fazer, eu tenho uma correção lá, tem aquele paciente que brigou ontem com o outro. Não! Aí tu pensa. Aí eu chegava lá e eu sempre fiz muita reflexão antes, né? Olha, eu tenho isso, que Deus me ilumine. Aí eu vou conversar com fulano, deixa eu ver qual vai ser a minha conduta em relação a isso. Eu sempre me preparava antes de chegar lá, até para mim antever o que ia acontecer, sabe? Mas eu dormia bem. A pandemia, ela surgiu
com poucas evidências de estratégias de proteção, né? Então a gente foi descobrindo aos poucos o que era necessário fazer. E se realmente o que estava sendo realizado era efetivo. Ainda tinha esses detalhes, né? Então não tinha um trabalho enorme. Além desse trabalho, existiam equipes na linha de frente. Nessa linha de frente, existia colaboradores ficando doentes. E aí tu pensa, pô, tem família, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tem. Aí era familiares de colaboradores doentes, perdas. Então tu não tem controle. Sai fora do teu controle. Além de sair fora do teu controle, muitos pacientes fragilizados, porque os nossos pacientes são fragilizados. E além de tudo isso, existe uma cultura, né? Existia um plano de que precisava usar máscara, precisava isso, precisava aquilo. E existia um outro controvérsia, não usa, não precisa, não sei o quê. E aí tu via assim, meu Deus, né? Esse que não usou contaminou mais 5, né? E tu não podia, não obrigar, né? Mas tu trabalhar, conversar. Isso que a gente trabalhou com equipe multidisciplinar atuante, Léo. Aí quando tu pensa em família, né? Aí tu pensa assim, meu Deus, quantos pacientes a gente perdeu, quantos a gente deixou de atender, aí quantos não vieram, quantos a gente já tinha até meio que perdido o contato. Então assim, é sofrimento, né? Muito sofrimento. Eu acho que existia esse medo até pelas consequências, né? De não saber, porque tinha gente que contraiu e foi como um resfriado. Teve gente que contraiu e ficou 3 meses numa UTI e saiu com lesões e com perdas, né, cognitivas, neurais. Então, assim, ó, se eu pegar, o que vai acontecer comigo? Né? E se eu não pegar? Então, essas coisas todas. Saiu a vacina. Mas se tu vacinar, vai ter esse problema. Não vai ter, outro tem isso, outro tem. Então, ainda existe coisa para desmistificar com essa pandemia. Eu acho que ainda tem coisas que a gente vai vivenciar. Hoje está controlado, graças a Deus, né? Hoje a gente tem outros vindo aí. Hoje a gente tem a dengue, que nem em Joinville aí veio um problema sério, né? A ação, decisão, muitas vezes tem que ser decisão em conjunto, discutir o problema em conjunto, verificar em conjunto, e muitas vezes a decisão tem que ser definida, porque se eu escutar 10 pessoas e 10 pessoas ter 10 ideias diferentes, nós não vamos chegar num consenso. Então é chegar num consenso. E chegar a esse consenso, muitas vezes a decisão cabe à gerência, ao diretor, e às vezes não agrada a todo mundo, às vezes agrada 50%, mas a gente tem que tomar a decisão que mais cabe à instituição, aos colaboradores e aos pacientes, principalmente aos pacientes. Porque daí tem que estar em conjunto, porque também não adianta eu tomar uma decisão se não está com a diretoria aprovando. Então também tem que ter tudo um conjunto, né? Não adianta tomar uma decisão e dizer, não é assim. Então tem que estar alinhados. Olha, eu acho que se sentir útil à pessoa que perdeu a saúde é saber se comunicar com ela, tratar ela com humildade, com transparência, usar da bondade com ela, ser ética apoiar ela e ser ética com ela, sabe, Léo?
né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa escutar, né? Eu estou doente. O que eu quero escutar? Eu quero ser bem tratada, com carinho, que a pessoa seja ética comigo, né? Porque não adianta ela vir aqui e dizer assim, olha, tu vai ter isso, 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 e não garantir isso. Então, a ética é, olha, você vai ser colocada na diálise, tu vai acontecer isso, tu vai ser 2 agulhas, são doloridas, sabe? É trabalhar com a verdade. Eu acho que isso conta muito mais do que fazer uma ilusão, né? Dizer assim, não vai doer nada. E aí tu vai lá e coloca uma agulha de calibre 17 e a pessoa não estava esperando a dor, né? Então, quando eu espero a dor, quando ela vai, ela dói menos. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu acho que trabalhar na Fundação ProRim para mim foi uma gratidão, né? Por quê? Porque na ProRim eu trabalhei naquilo que eu escolhi. Eu construí minha família, né? Eu tenho um filho. Eu conquistei minha casa lá, né? Então, hoje, que eu acho que todos nós, eu acho que é o mínimo que a gente quer, ter um lugar para a gente poder chegar em casa depois do trabalho e descansar, né? Tenho minha família e sou muito grata, sabe, por toda a ProRim, por tudo que foi feito, por tudo que eu recebi de educação, né? A ProRim, ela sempre me fez promoção, fiz curso, fiz eventos, fiz congresso. Então, eu acho que conhecimento, né? Isso foi muito bom e sou muito grata pelas pessoas que confiaram em mim, porque eu acredito que se as pessoas não tivessem confiado em mim, eu também não estaria lá. E ficar 30 anos num trabalho, eu acredito que eu tenha feito a minha entrega de acordo com o que era combinado, né? Eu acho que eu fiz as minhas entregas e eu recebi pelas minhas entregas. Acho que isso é a minha gratidão. É que quando, eu acho que com o advento da pandemia, então cessou. Aí eu acho que eu refleti sobre a minha vida. Então foram 39 anos, quase 40 anos de assistência à enfermagem. E aí eu pensei, o que a Jace está fazendo para ela? O que ela quer? O que ela fez até então para ela? Eu acho que esse foi o momento da decisão que eu fiz em sair da instituição. Naquele momento eu precisava sair. Eu acho que psicologicamente eu também não estava equilibrada para permanecer na função. E para dar continuidade ao trabalho, a gente tem que saber reconhecer quando você está bem ou não estar bem. Porque você também precisa de assistência, né? E aí eu saí e eu fiquei 6 meses sem ir na instituição. Eu não fui. Eu fui lá 6 meses depois e era como se eu nunca tivesse estado lá. Então, é um sentimento de... Eu acho que a gente tem que ter esse sentimento de desapego. As saudades eu tenho, não vou dizer que não, porque esses dias eu disse, acho que eu estou com saudades da assistência, de voltar a trabalhar. Daí eu penso assim, mas eu vou voltar tudo de novo? Não sei, Léo, mas acho que estou bem agora, né? Acho que essa decisão foi no momento certo e na hora certa. Que eles continuem na luta,
né? E que não dá para desanimar. E continue se aperfeiçoando, continue trabalhando, lutando, fazendo o melhor de si, porque a pessoa, para ela se sentir bem, e coisa é quando tu faz a tua entrega bem. Então, ser reconhecida por um paciente, por um familiar de paciente, eu digo que é o melhor presente que a gente tem. Então, eu digo assim, olha, cada um tem o seu método de trabalho, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Mas seja humano, respeite e seja ético, que eu acho que será um excelente profissional na vida. Ai, desculpa aí ter chorado, não era para chorar. Não tem problema. Faz parte, né? Falar metade da vida da pessoa. Como é que você vai contar uma história bonita dessa sem chorar? Ai, mas eu já, Como, né? já tinha me preparado. E é que esse Léo também, ele vai numas feridas aqui. Toca fundo. Oh, meu Deus.